queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25, a partir do verso 14. Essa é a parábola dos talentos. Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Mateus 25, a partir do verso 14. Pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e junto aonde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e será em abundância, mas o que não tem, até o que tem, será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu quis na bola hoje, eu tinha que ter trazido o notebook para passar um vídeo. Eu vou passar aqui, vocês não vão ver, mas pelo áudio dá para acompanhar. Se eu soubesse que eu ia morrer sem ajudar alguém que eu podia ter ajudado, eu acho que eu vou morrer bem arrependida. Acho que já fui injusto, sim, entende? E não gostaria de ser novamente antes da minha ida. Não ter viajado bastante e de não ter feito tudo que podia para minha filha. As pessoas geralmente fazem pelos outros coisas que elas acreditam que é importante para o outro, mas a maior parte das vezes o outro não te pediu isso. E aí querem um acerto de contas no final. Isso é tão sério que pode criar uma espécie de
mágoa, quando você deixa de fazer alguma coisa que é importante para você, para poder fazer algo que é importante para uma outra pessoa, esse tempo não volta. Dava muita atenção ao serviço e a família não. Se você teve um trabalho na sua vida que te enriqueceu, que te transformou, que fez sua vida melhor, tanto do ponto de vista material como ser humano, essa cobrança raramente acontece. Mas se o trabalho é um peso, você pôs um tempo nele que te falta agora no fim da vida, certamente vai causar arrependimento. O maior arrependimento é de não falar as coisas quando tem que falar, né? Que passa e aí você não fala. Com familiares a gente costuma às vezes analisar ou criticar, ser injusto. Eu gostaria de não ser. Essa é uma das coisas mais bonitas que acontecem no fim da vida. A gente perde a nossa capacidade de fingir. Nessa hora bate aquela coisa, puxa, e se eu tivesse dito que eu amava? Por mais terrível que seja a pessoa, no fim da vida, ela começa a manifestar o que ela tem de bom por dentro. E esse bom por dentro é demonstrar afeto. As relações que a gente tem com os amigos são relações, na maior parte das vezes, muito mais honestas, muito mais verdadeiras do que às vezes a gente tem com a nossa própria família. Aí dá vontade de ficar com os amigos nesses momentos, porque a gente sabe que os momentos precisam ser especiais, né? Tento fazer as coisas para não me arrepender. Na verdade, o meu objetivo de vida é esse. Esse arrependimento, ele é, na verdade, um resumo de todos os outros. Se tivesse seguido a intuição, seguido o coração, você talvez não tivesse ido para esse caminho. E aí você teria sido mais feliz. Esses 5 arrependimentos, eles são o grande paradigma de um ser humano. Essas escolhas que ele vai fazendo durante a vida, que em algum momento ele vai ter que parar e olhar para trás e ver se valeu a pena. Para o momento de hoje, se a gente não está doente e de repente der uma vontade louca de ler essa entrevista ou ouvir esse papo, termina isso e faz o melhor que você puder. Interessante, né? Minha mãe falou assim, ela está falando, eu tinha que fazer isso. Então, se ela não fizesse, ela ia se cobrar, né? E tem vezes que a gente é incomodado a falar uma coisa, né, para alguém, seja quem for, né, certo ou errado, né, mas você sente aquele incômodo. E eu penso que o que a gente precisa não é eu vou falar ou não, mas assim, como que eu vou falar? Porque a gente tem que falar, né? Eu procuro esse trecho que o Estevão usou, Colossenses 3,15, que a paz de Deus no vosso coração seja o vosso árbitro. É um texto que eu procuro colocar na minha vida e falar com Deus, assim, porque tem hora que a gente tem que tomar alguma decisão e que a gente não tem uma referência, né? O que eu vou fazer? Vou fazer isso ou aquilo, né? Principalmente quando envolve a família, envolve dinheiro, você perder dinheiro, enfim, envolve algumas consequências, né, que o ônus vai ser grande disso. Então você tem que tomar uma decisão, mudar de emprego, né? Então são decisões que você tem que ter paz no coração. E nós como cristãos, nós temos que tomar decisões em alguns momentos e que vão ter implicações espirituais, né? Então a gente tem que ter convicção. Interessante que, vendo esse vídeo, depois você vendo de novo, eu vou passar aqui, eu vou ler aqui sobre cada ponto, né, que foi falado, e a gente fazer uma ligação desse texto, né, dos talentos. Mas o bacana desse texto aqui dos talentos é que como começa, né? Então o reino dos céus pois será como um homem que ausentando-se do seu país chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. Interessante que
essa parábola, Jesus ele tem alguns detalhes que a gente precisa perceber e estar atento, que aqui é um senhor que vai dar autoridade para quem? Os seus servos. Então eles são escravos. Eles são escravos. Então isso tem muita importância dentro do contexto dessa parábola, desse ensinamento de Jesus para nós. Que nós, como escravos que éramos no mundo do pecado, agora nós somos mordomos. Ele nos dá autoridade. E os talentos, no caso aqui, o dinheiro, ou o talento, dá para fazer essa alusão, né, de talento com dom, com habilidades. Ele nos dá e ele diz: o que você vai fazer com isso? É óbvio, né, pelo desfecho, que o que ele quer da gente é que a gente multiplique o nosso talento. É interessante, outra coisa, né, a gente está atento, é que a cada um ele dá conforme as suas características, né? A um ele deu 5, e o outro ele deu 2, e o outro ele deu 1. Então, o que Jesus fala para a gente? Que nós não somos iguais. Que alguns de nós são mais talentosos. Alguns de nós dominam mais a oratória, outros dominam mais a habilidade com as pessoas, outros não habilidade, mas são pessoas mais voltadas para a oração, outras são mais voltadas para o estudo. Cada um tem uma habilidade. E isso não pode ser alvo da nossa inveja. Ou a gente, né, querer fazer ou ter o que a gente não tem, o que a gente não é. Agora, o que a gente tem que ter convicção é daquilo que a gente tem que multiplicar. A gente tem que multiplicar. Quando a palavra diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, os tímidos, no caso, são essas pessoas que escondem os seus talentos. Falando muito. Então é interessante que parece que quando você lê assim a primeira princípio, você, puxa, um deu 5, aí foi lá, multiplicou, o outro deu 2, ele foi lá, multiplicou, mas é a mesma coisa. Só que será que aquele que ganhou 2, se ele tivesse 5, ele ia conseguir multiplicar os 5 da mesma maneira? Bom, a questão é clara, a questão que Jesus está falando é que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Mas vamos ser cobrados da mesma maneira. Os 3 estiveram diante do Senhor para falar: e aí agora? Porque o que eu te dei não é seu, é meu. É meu. Então a covardia nos faz ser omissos daquilo que é para o nosso próprio bem, o bem do outro, e aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus tem para nós. É interessante também esse vídeo, que as pessoas que foram entrevistadas, elas falaram muito de coragem, ou a falta da coragem, né? Essa foi uma experiência realizada por uma enfermeira americana, o Albert Einstein, e o texto é: os 5 maiores arrependimentos antes de morrer. Antes de morrer, você está naquele momento crucial. O que você falaria, né? O que você gostaria de ter feito? Então,
repassando aqui. Então, a primeira, eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, e não a vida que os outros esperam de mim. Então tem aquela história lá de que a gente tem uma visão da gente, eu tenho a visão de mim mesmo, eu tenho uma visão do que o outro pensa de mim, e tem a visão de que realmente as pessoas têm de fato de mim. Entendeu isso? Então eu tenho a própria visão de mim mesmo, mas eu acho que eu sou assim. Mas eu acho que as pessoas me veem assim. E tem a outra que é o que de fato as pessoas pensam da gente. Então a gente precisa concatenar isso. Porque tem vezes que a gente está totalmente desassociado. A gente tem uma visão totalmente desfocada do que aquilo de fato, que de fato as pessoas pensam da gente. Esses dias o Felipe mandou um recado para mim, que ele tinha falado que ia pro Bola de Neve e tal, pedindo a bênção, tal. E aí esse dia ele mandou outra mensagem para mim. E eu falei, nossa, que pesado, né? Que uma mensagem bacana, muito bacana, assim, me elogiando, falando umas coisas assim que eu não imaginava, né? Tanto peso, assim, porque é peso pra gente, né? É peso a pessoa chegar, olha, eu te vejo assim, 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 pra mim você é assim, quero ser igual a você, sabe, alguma coisa assim. Aí você fica, fala, não, peraí, não é bem assim não, filho, né? Não é assim não. E isso traz, então quando você vê que uma outra pessoa ela tem uma imagem de você, isso eu estou falando uma coisa boa, mas eu também já tive pessoas falando coisas de mim que não, eu não sou assim. A pessoa fala, não, nossa, achava você um malo, todo metido, não, eu não sou assim. Então é legal, pelo menos, né, você ouvir alguma coisa boa, mas quando você escuta uma crítica negativa, é também de você rever, né, alguns conceitos, rever a sua postura. Mas o que eu quero dizer que de fato é isso, que a gente precisa sempre buscar essa sintonia, para que isso não seja um hiato tão grande, né, daquilo que eu penso que eu sou, daquilo que as pessoas pensam que eu sou, daquilo que eu acho que elas pensam. Porque de repente eu posso estar me achando como é que é? A última bolacha do pacote, né? Estou me sentindo. E eu acho que todo mundo está achando que eu sou demais. E de repente você fala, não, esse cara é malo, é um chato. Entendeu? Então você vai falar de Jesus, você vai falar alguma coisa, vai falar de igreja, a pessoa não quer nem saber. Então ela vai repudiar Deus, igreja, tudo por causa de quem você é. Ou pelo menos não vai querer o teu Cristo. Eu falo muito isso, né? No meu testemunho. E quando eu estava para me converter, tinha uns caras falando, não, esse Jesus eu não quero. E no final lá, minha mãe rendeu lá, né? E começou, não que ela agia a mamãe, era a mãe, né? Mas depois quando começou a modificar, e aí eu falei, não, eu quero o Jesus da minha mãe, eu quero esse Jesus aí, ele é mais maneiro. Então assim, as pessoas vão querer o Jesus que a gente passa, da maneira que a gente passa, de fato a gente está investindo isso, né? Os nossos talentos, né? As nossas habilidades. E aí as pessoas vão olhar para a gente e elas vão querer estar com a gente. Vai ser agradável estar com a gente. Elas vão querer vir para a igreja porque elas vão falar, não, puxa vida, é legal, essa pessoa é bacana, então lá a igreja dela deve ser legal, as pessoas devem ser legais, né? Isso é multiplicar os nossos talentos, né? Então quando a gente começa a viver uma vida que é a vida que está agradando as pessoas, nós vamos ser falsos com a gente mesmo. De repente você está fazendo, está trabalhando, fazendo alguma coisa que não é aquilo que você de fato gosta, porque eu estou agradando os outros. Aquilo que a médica falou no começo lá, de repente você está fazendo coisas para as pessoas que elas não querem que você faça, e você vai cobrar delas. A gente amar as pessoas,
E a gente cobra, porque eu estou fazendo isso, aquela coisa que a mão direita faz, a mão esquerda não está vendo. Então as pessoas elas não vão se sentir incomodadas com isso, porque estão vendo que você está fazendo por amor, não é por cobrança. A outra coisa, concluindo essa parte, assim, as pessoas elas vão cobrar da gente aquilo que a gente não tem. A gente cria uma expectativa, né, daquilo que a gente não pode oferecer. A segunda, gostaria de não ter trabalhado tanto. Quando eu, de fato, uma das pessoas que eu lembro do, tá bem quente, o Estevão, né? Ele fala do cunhado dele, o cara vai aposentar, tanto tempo, já fez todo o cronograma, fez assim. Aí o negócio pra gente fica meio assim, né? Certo, errado, é isso, não é? Claro que para ele tá, mas a gente lá de fora pensando, né? Se fosse eu, como é que seria? Né? Tá certo, ele tá errado? Mas o interessante é que ele viu isso daí. Acho que eu trabalhei demais, eu trabalhei bastante, agora eu vou curtir. Não que ele não vá trabalhar, vai continuar, mas não do jeito que estava. Porque muitas vezes a gente está trabalhando, correndo atrás. Esse dia eu vi um vídeo do Augusto Cury falando sobre esse negócio de você, onde os cemitérios estão cheios de executivo bem sucedido. Os cemitérios estão cheios de riqueza, de cara rico. Só que a família dos caras estão aí, né? Sem eles. Então, muitas vezes, a gente está querendo correr atrás, né, de coisas que, de repente, a gente não precisa. E o essencial a gente já tem. A gente já tem o essencial. E a gente não está conseguindo curtir o pouco que a gente tem. Então, eu gosto sempre de chegar lá em casa, lá assim, quando eu estou chegando, eu falo, meu Deus, né, quantas vezes eu e a Marli passava ali, na rua, né? Nossa, aqui era esquema, hein? Aqui é o nosso número, hein? Irmãos, se a gente for para os jardins lá, quando a gente passava lá no Tamboré, lá, olha, Tamboré 2 era a nossa cara, né? Claro, é a cara de qualquer um aqui, né? Mas a gente tem que ter o pé no chão, né? Eu lembro até hoje, quando a gente ia, vamos pegar um dormitório, um apartamento de 3 dormitórios, não dava. O que a gente ganhava não dava nem para 2. Logo no comecinho, minha mãe que vem com essas ideias, né? Eu acho que ela que arrumou a planta lá do Policop, né? Veio aí, a gente falou, não dá. Aí passou um tempo e eu comecei a ganhar mais. Aí deu certinho. Mas aí aí mais pra frente, assim, a gente olhava lá aqueles prédios lá, tinha uns amigos lá, e falava, puxa vida, aqui era certinho pra gente. Então quando eu entro lá, eu sempre, vira e mexe, eu lembro e falo, puxa vida, quantas vezes eu, como diz o David Omishuna, que eu engravidei, era o Berri, não lembro, alguém falava assim, né? Estava grávido daquele lugar lá, né? E pra gente foi uma bênção, principalmente para o Matheus e para a Carol, né? Cada um no seu quarto. Mas assim, como é gostoso, né? Assim, dar uma olhadinha para trás, aí ver. Quando eu vou para Coab, né? Quando eu estava indo lá pregar, olhar assim, olho tudo aquele lugar. Eu lembro quando eu era menino. Esses dias eu fui na casa de um cliente aí, fazer um home care a domicílio, e aí a vista era para Coab, assim, né? E a vista era para a Fazenda Velha, onde eu aprendi a nadar, onde minha mãe estava trabalhando, eu ia nadar, eu nem sabia. E eu olhei e falei, nossa, assim, como é gostoso a gente olhar e falar, puxa vida, como Deus é bom, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. A gente olhar e falar assim, e agora, né? E eu, né? Claro que Deus não me deu para retribuir e falar assim, agora, meu filho, né? Nem a gente faz com o filho. Eu não quero que o meu filho me dê nada, eu não quero que a Carol me dê nada. Claro que se ela ficar rica, me ajudar vai ser bom. Eu não quero nada, meu filho, né? Eu não quero. Meu pai e minha mãe até hoje, eles querem sim me ver feliz. Querem ver os netos felizes. E assim Deus é com a gente.
Deus é glorioso. É claro que aqui ele tá trazendo essa alusão que é fato. É um fato. Ele dá, e a única coisa que ele quer é que nós sejamos felizes e que repartamos essa felicidade. Porque se a gente não repartir ela, é omissão, e omissão é pecado. Então nós damos tiro no próprio pé. Então não é que então Deus ele quer, né? Então você recebeu, então agora recebeu de graça dá, então agora você vai dar. E o que nós temos? Nós temos um fruto de Deus em nós. Nós temos a palavra de Deus. Então é isso que as pessoas, né, lá fora, elas querem. Então não é só o fato da gente trazer as pessoas na igreja. Não é só isso. É mais, né? É mais. As pessoas veem que de fato esse Deus que a gente crê, ele funciona. Ele funciona comigo, nas minhas experiências, mas pode funcionar para eles também. A outra coisa, gostaria de ter expressado os meus sentimentos. Interessante, né? Tanta coisa e a gente vê que a maioria das pessoas não conseguem expressar os seus sentimentos. Como é difícil, né? Vou fazer uma comparação aqui. A Helene é uma benção. A Helene ela não tem dificuldade de expressar os sentimentos no sentido daquilo que, principalmente daquilo que Deus tem, né? Para a igreja, para nós. E tanto é que quando a minha mãe estava falando assim, ela, pronto, deu coragem, né? Deu coragem não, deu. E ela vem e fala mesmo, então sempre falou propriedade. E assim, mas eu conheço minha mãe ela não tem dificuldade para falar em público, mas é o peso, né? O temor. E é claro que também a própria posição, ele que é pastor, né? Também comparando, né? A Marli, ela já pregou, a Marli já pregou em igreja, né? Mas nunca mais foi quis pregar. Mas é característica de cada um, né? Isso a gente tem que respeitar, né? Uma coisa é você, Deus, eu penso também que se Deus falar, como a Marli tiver que falar aqui em público, falar para os irmãos, ela vai ter uma luta, mas ela vai ter que fazer isso, né? Eu creio também, como minha mãe falou, olha, eu pensando, será que eu falo, será que eu não falo? E tão interessante que na hora que ela falou, esse ponto veio na minha cabeça, né? E é isso, é a gente falar, Deus falou, e aí a gente pedir sabedoria como falar. E eu penso que Deus deu muita sabedoria para minha mãe, quando ela falou aqui, né? Porque testifica no nosso coração, incomoda a gente, tira da nossa zona de conforto, desestabiliza, e aí a gente vai fazer o que com isso? Aí cada um de nós aqui sabe onde cala perto, aquilo que a gente tem que fazer, né? Mas nós somos, por isso que a gente volta a falar, Ismael sempre fala aqui também, isso é igreja, isso é igreja. Porque se a gente estivesse lá na televisão escutando o pastor A, B, Z, essa mensagem não ia ser tão pessoal, né? Mas mais pessoal do que foi aqui, não dá para ser diferente, né? Então isso é a igreja, onde a gente é confrontado conosco, com as nossas atitudes. Então, vira para o teu irmão e fala assim, ó, não tenha vergonha de se expressar. Se expresse. Tenha coragem. Tenha coragem. Eu vou falar uma coisa, olha. É complicado esse negócio de se expressar. Principalmente quando é o outro que vai se expressar para você, quando é o cônjuge, né? Então a gente não quer escutar, né? A mãe, o pai. Mas a gente precisa se expressar. Para não ficar daqui um tempo e falar assim, puxa, por que eu não falei isso? Né? Por que eu não falei? Fala, pode brigar, pode acontecer o que for, mas pelo menos você fala, falei. A outra coisa, eu gostaria de ter mantido mais contato com meus amigos, né? Vamos investir mais, né, em nós mesmos. Estou reformando meu estúdio e aí fiquei uns dias sem trabalhar e apareceu o trabalho, eu tive que desmarcar, né?
esse casal antagônico aqui, uma palmeirense e um corintiano. Mas hoje, está alegre é o Vini, né? E hoje eu também, como corintiano, minha esposa São Paulina. Você torce para o time? Ah, então esse casal tem harmonia, né? Ali também. Enfim, aí eles nos convidaram para ir na casa deles, né? A gente ficou tão feliz, puxa, que bacana, né? Que a gente ia comer de graça, né? E outro que ia estar com os irmãos, né? A gente ficou muito feliz, é bacana, é gostoso. A gente quer estar junto, a gente quer estreitar o laço, quer orar pelos outros, né? A gente quer conhecer o cafofo dos irmãos, né? Porque quando a gente abre a nossa casa, a gente abre a nossa intimidade, né? Eu estou guardando o Márcio, convidado também, mas tudo bem. Não vou falar isso aqui porque é até chato, constrangedor. O Zé. Chama os homens, né? Chama os homens. Mas Jesus, ele era muito entrão, sabe? Porque Jesus ele falou para Zaqueu: Zaqueu, você vai ganhar a salvação, mas antes eu tenho que bater um ranguinho na tua casa, né? Então eu vou na tua casa. E ele era entrão, né? Ó, eu vou lá. Então é interessante, né? O carcereiro, quando Jesus foi na casa do carcereiro, essa coisa de ir na casa, né? De estar junto, de cear, né? O momento em que eu sempre falo que um dos maiores prazeres que a gente tem, que é uma necessidade básica, que é se alimentar, né? É uma coisa maravilhosa, né? Vários tipos de pratos, comidas, né? Sejam elas transgênicas, né? Orgânicas ou cheias de gordura, né? Mas é uma coisa gostosa para a gente, então causa prazer. E Jesus sabia disso, né? Eu costumo dizer, eu falo, olha, ele começou o ministério dele fazendo um milagre de um alimento, uma bebida, né? Um vinho, que era um alimento na época também, né? Fora os exageros. Mas ele estava no casamento, estava comendo, bebendo. Ele começa o ministério dele assim. O maior milagre dele, foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Foi um milagre de alimento. O final, o momento que ele vai se despedir dos discípulos, é na Santa Ceia, é comendo. Então o ministério de Jesus parece assim, só comer. Você vê aquela foto lá dos discípulos tudo magrinho, eu acho que tinha algum gordinho ali, entendeu? Brincadeira, mas a gente vê o quanto é importante a gente estar junto, né? E parece que quando você está comendo, né, você está à vontade. Então você está tendo prazer, você relaxa. Então deve ser uma coisa neurológica também, onde os neurônios relaxam, se afrouxam, e você, né, tem a liberdade de brincar, de falar, de conversar. Eu lembro quando nós começamos o nosso ministério de aliança com o Sal da Terra, foi comendo também. Nós começamos café da manhã no Ibis e terminamos uma picanha maravilhosa lá no Outback. Eu e Ismael ficamos assim, nossa, esses caras, ninguém falou de número, ninguém falou de dízimo, de membro, de quanto que era isso, ninguém pediu nada, era relacionamento, era conversar, comer junto, se alegrar, brincar, tirar sarro um do outro. E assim era o ministério de Jesus. Então assim, é isso que a gente precisa como amigo, estreitar esse relacionamento, para as pessoas, elas também elas quererem isso. E a gente, infelizmente, queridos, vão ter pessoas que já virão no nosso meio, vão fazer parte do processo, tudo, mas vão querer mais do que dar. E uma hora, quem quer muito e não dá muito, então, uma hora estoura e vai embora. Amém. E a gente tem que saber que a gente fez o nosso papel. Mas quem, de fato, quer um envolvimento e reciprocidade, a gente tem que investir. A
gente tem que investir. A gente depois também não falava, puxa vida, não investi tanto, eu gostava tanto daquela pessoa. Eu penso isso. Por exemplo, pode ter alguns amigos meus. Poderia ter investido mais. Poderia ter convidado para ir na minha casa. O outro gostaria de ter mantido. O último. Gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Então, como ela disse no final lá, né? Esse é o resumo de todos. Gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Sabe, tem hora que a gente acaba, eu não sei, nessa coisa de, sabe, eu preciso multiplicar os talentos, eu preciso fazer isso, eu preciso aquilo, sabe, é uma coisa muito excessiva, e aí a gente cai na religiosidade. A gente acaba virando fariseu, a gente acaba sendo muito, e a coisa não tem leveza, não tem prazer. A gente não vai ter prazer nas coisas, e as pessoas vão sentir esse peso da gente. Então, é aquilo que ela falou, o que você está fazendo? Porque tem hora que eu tenho essa mania, assim, sabe, aí começa um livro, não termino, aí começo a ver um vídeo, aí puxa, esse vídeo é legal, vou ver depois não vejo, lembra que ela falou no final? Tá legal, para o que você está fazendo e fica ali, sabe? Então tem hora que a gente tem que para tudo, que a gente fala, eu preciso fazer aquilo, nossa, eu preciso para amanhã, eu vou fazer aquilo, eu vou ter não sei o quê, e aí eu fico preparando amanhã e não vivo hoje. Aí chega amanhã, quando é para eu viver aquilo lá também, eu não vivo, porque aí eu vou pensar nas outras coisas para amanhã e eu não estou aproveitando. E eu vou falar uma coisa, eu aproveitei bastante com a minha filha, né? A gente brincava muito, né? Ela tem umas brincadeiras lúdicas, né? E a gente brincava muito. Umas brincadeiras muito bobas, né? Muito boba. Mas ela falava assim para a Marli, né? A gente ela ia brincar com a Marli, mas a Marli não era tão boba que nem eu. Então eu entrava no negócio, né? E aí que ela falava assim, não sabe brincar, como é que é? Mãe não sabe brincar? Porque é claro que a gente criou uma dinâmica, né? Mas de vez em quando eu chegava em casa lá assim, cansadão e tal, aí a Marli fazia assim, ela estava escondida em um canto, debaixo da cama, lá com o lençol, eu tinha que fingir que ela não estava lá. Aí deitava em cima dela, esse meu colchão, coisa toda. Aí depois ela fazia, tudo que eu fazia ela repetia. E irmãos, era isso assim, repetia, voltava, não aguentava mais, né? Mas a gente se divertia muito, principalmente ela, né? E aí um dia tal, ela chegou, já estava crescendo, né? Mocinha e tal. Porque quando é menina, você pode juntar, virar para lá, cata aqui, né? Segura lá, não tem problema. Ficou mocinha, já não pode mais, né? Aí um dia ela chegou e falou assim, pai, aproveita, porque logo você não vai mais poder brincar comigo. Aí é interessante, né? E de fato, agora não dá mais para brincar. Cavalona, grandona, aí já não tá, mas o pai não tá aguentando mais. Não dá para se esconder, as pernas ficam de fora, né? Mas as coisas passam, né? Os momentos, né? Os nossos filhos, né? Eles vão embora. Os momentos até com as pessoas, né? Elas vão embora. Então assim, a gente precisa aproveitar. É esse o momento. Esse é o momento que Deus deu. A palavra diz que cada dia basta o seu mal, né? Deixa o amanhã com Deus. As pessoas estão tão preocupadas, né, de ouvir o passado e acalentar sua alma, de ouvir uma voz de um ente querido que morreu, né? Então a palavra diz, não temos que cultuar os mortos, já foram. Só que as pessoas estão indo aí em vários lugares aí para ouvir a voz de algum parente, de alguém que se foi, para acalentar. Então ela está sendo acalentada pelo passado, pelas lembranças. As pessoas estão indo aí em adivinhadores para ver o que vai acontecer lá no futuro. E elas não estão vivendo o seu presente, né? Já falei muitas vezes aqui. A gente muitas vezes, né, isso são pesquisas, a gente vive mais o futuro
e o passado do que de fato o presente. Pequena parte daquilo que de fato a gente precisa gastar, o nosso pensamento está no nosso presente. A gente está preocupado com o ponto, com isso, com aquilo outro e tal, e não está aproveitando. Que bênção. Para terminar, peraí, minha letra é muito pequena. Então, em relação a Mateus 25, aos talentos, o que nós fizermos tem que ser em benefício do nosso dono. É interessante que Deus tem ações assim para a gente, mas que vai ser voltada para o reino. Eu vi uma reportagem que uma empresa, ela pagava férias para os seus funcionários. Não sei se comentei com você. Ela pagava férias para o funcionário. E o funcionário, vamos supor, ele vai para Cancún. Os caras lá bancaram. Ficar tanto tempo voltar. Acho que é a área de criação, publicidade. Aí outras férias do cara, agora não pode mais ir para Cancún, tem que ir para outro lugar. O cara vai lá para o Dubai, vai embora para outro lugar. Vamos, irmão. E aí na outra série ele tem que ir para outro, não pode ir para o mesmo lugar. Diz que esses caras, quando eles voltavam, a produtividade era muito maior, a criatividade e outra coisa. O problema que os donos das empresas estavam tendo, essa empresa específica, com pessoas com problemas de depressão, pessoas que já estavam, enfim, doentes por causa da piração do trabalho, né, do estresse. Aí era pessoas que saíam do emprego e iam para outro. Então, o que eles gastavam era muito mais do que eles estavam gastando pagando a férias dos caras. De contratar novos funcionários e ter que, né, porque aqueles ali já estavam todos preparados e tal, para investir, agora era outro. Então, se for pensar, o que você gasta ali, você está investindo. Então, Deus, Ele investe em nós. Deus, Ele move tudo para investir em nós. Para quê? Para a nossa saúde. Outra coisa, quando nós somos corajosos e investimos em nossos dons e talentos, nós somos mais felizes. Então, assim, você investir naquilo que você tem e multiplicar, nós somos felizes, nós vamos ser felizes. Que as pessoas, elas vão ver isso na gente, vai ver o resultado. Puxa, você tem isso, você tem aquilo. Não é a gente ficar, principalmente para quem é mais introspectivo, é mais difícil, tá? Mas todos nós aqui temos qualidades. E o que nós estamos fazendo com isso? Temos dons. Em nome de Jesus, esse ano nós vamos ter o nosso canto, nossa igreja. Então logo aí, cada um vai ter a sua função na igreja. Mas não só na igreja, né? Não só na igreja, fora também no mundo, a gente mostrando para as pessoas o que a gente tem, como a gente pode ajudar as pessoas, né? Nós temos que fazer os nossos dons circularem, assim nós abençoamos e somos abençoados, além de não sofrer as consequências de nossa falta de coragem, né, e omissão. Então é fato, queridos, se a gente fazer isso girar, nós vamos abençoar e vamos ser abençoados. Mas se a gente ficar omisso, nós vamos ficar fechados. É o que minha mãe falou, não faz sentido. Não faz sentido. Então, sim, irmãos, eu já ouvi muita cobrança. Claro, nós temos que ser cobrados. Eu, como pastor, temos líderes aqui, os presbíteros, nós temos que ser cobrados. Mas, aí eu preciso ver o que eu estou fazendo. Eu também posso cobrar, mas eu estou fazendo o meu papel? Né? Eu preciso fazer. A gente tem que fazer. Cada um de nós tem a responsabilidade, tem que fazer.
Para finalizar, só dentro da reflexão lá das 5 maiores arrependimentos, que fala, primeiro eu gostaria de ter coragem de viver. Então é saúde emocional. Não ter trabalhado tanto, aí vai para a questão da saúde física. Não ter me expressado os meus sentimentos, saúde emocional. Gostaria de ter mantido contato com os meus amigos, a saúde social. E gostaria de ter deixado ser mais feliz. Aí a saúde integral. Então assim, a gente precisa cuidar da gente. A gente tem que entender que quando a gente cuida daquilo que Deus tem, automaticamente nós estamos cuidando da gente. Quando eu tomo conta do outro, automaticamente Deus está tomando conta de mim. Quantas vezes eu peguei, coloquei no meu carro, um cara usuário de drogas, sem ter dinheiro, sem ter gasolina, e Deus dava provisão. Quantas vezes eu fui cuidar de pessoas e Deus estava cuidando da gente. Então assim, a gente tem que saber que naquele momento Deus colocou, você tem que fazer, sabe? Eu fui omisso muitas vezes, tenho sido omisso. Mas quando eu faço o que de fato Deus pede para mim, a recompensa é imediata. Eu posso não ver, mas é imediato. No meu coração, a provisão material, provisão emocional, eu me sentir útil, eu me sentir querido, me sentir inserido. Então é um processo, é social. É eu comigo, minha alma, é o meu corpo, a minha saúde. Porque quando eu sei que de fato eu não estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, eu não estou bem. Emocionalmente eu não estou bem. Porque eu não estou bem espiritualmente. E automaticamente o meu corpo também não está. E aí eu fico suscetível às patologias, eu fico suscetível às enfermidades. Eu estou com um amigo meu que está num processo de transformação para a igreja e tudo, e a mulher dele está grávida, então ele está assim naquele processo todo, e assim, ele está fragilizado, ele pegou pneumonia. Então quando a gente está fragilizado, a gente está suscetível às doenças. Pode ver, o médico pega doença? Pega, mas é muito difícil. Porque ele está ali, recebendo tudo aquilo ali, mas ele sabe o que ele está fazendo, ele tem convicção